negócio fechado no meio do Mundial, saída confirmada. Vamos falar sobre Guilherme Varela, treino do Flamengo, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like, toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui bem ao lado do hotel que o Flamengo está hospedado para esse confronto, para esses confrontos no plural do Mundial de Clubes. Agora há pouco o goleiro do Flamengo, Agostinho Rossi, falou com os jornalistas e abordou alguns temas que é óbvio que nós vamos repercutir aqui no canal Mengão Melhor. Tá frio, tá chovendo, tô sem casaco, vou passar na casa que eu tô hospedado, tá quase sendo demolida pelo Gordola, que anda de uma forma avassaladora, que a casa é toda de madeira, mas vamos seguir aqui no nosso raciocínio, pessoal. Ó, o goleiro Agostinho Rossi concedeu entrevista coletiva e falou sobre o momento que ele vive no Flamengo, né? O Rossi, ele chegou atuando mal, né, tendo algumas falhas, sendo contestado por parte da torcida do Flamengo. Algumas outras pessoas tinham mais paciência, por exemplo, que eu, né? Eu mesmo falava, pô, esse goleiro aí, coisa e tal. Já hoje em dia eu tenho uma outra opinião sobre Agostinho Rossi. Ele vem agarrando demais, vem pegando até pensamento, até bala, até tiro de fuzil. O Agostinho Rossi tá agarrando com as suas luvas blindadas. E ele falou o seguinte: tenho que continuar evoluindo. Não sou o melhor e tampouco o pior. Isso é questão de dia a dia para continuar evoluindo e mostrar o motivo que eu estou aqui como goleiro do Flamengo. Falou Agostinho Rossi em entrevista coletiva. É o que eu sempre falo, por exemplo, sobre o Flamengo do Felipe Luiz. Não é porque ganhou de 5 que é o melhor do mundo, não é que porque perdeu do Central Córdoba jogando em casa que é o pior do mundo, né? A torcida do Flamengo, eu também sou assim, pode me colocar no meio desse balaio, é 8 ou 80, ou é muito bom ou é ruim pra carilha, né? E a gente tem que entender esse tipo de coisa. Agostinho Rossi foi interpelado também sobre a sua capacidade de defender pênalti, se de fato ele está preparado para defender pênalti, né? Porventura aconteceu algum pênalti no jogo, ou então se for para decisão por pênaltis, e aí é clima de Copa do Mundo, porque é um jogo só, vai pro pênalti, a gente tem um goleiro que faz a diferença. Entretanto, ele disse que não quer chegar a esse ponto de ter que ir para a decisão por pênaltis. Ele quer que a parada se resolva já na partida, no tempo regulamentar, mas se precisar dele, é evidente que ele vai estar bem posicionado para fazer as respectivas defesas. E a gente, logicamente, confia nele. Falando sobre jogo, falando sobre partidas, já está definido o árbitro do primeiro jogo do Flamengo. Quem apita Flamengo e Esperance Tunis é o holandês Danny McLean, que apitou 2 partidas da última Copa do Mundo e vexames recentes de Palmeiras e Botafogo, pessoal. A partida acontece na Filadélfia às 10 horas da noite. Então, quando o Palmeiras foi eliminado, esse cara apitou. Quando o Botafogo foi eliminado pro Pachuca, esse cara apitou. Mas isso não significa porcaria nenhuma, né? Não é por causa do árbitro ser holandês. Até foi perguntado sobre isso, Agostinho Rossi, como que vai se dar essa comunicação com o árbitro, porque não é um árbitro que fala espanhol, nem é um árbitro que fala português. No máximo ali ele deve falar inglês, né? Mas nós temos vários atletas no elenco. O Alexandre fala inglês, o Danilo fala inglês. Eu ouvi falando inglês aqui, né, com algumas pessoas. Esses atletas certamente estarão ali para exercer o trabalho da comunicação com a arbitragem, por mais que seja holandês, deve falar em inglês. Por ser um árbitro FIFA, evidente, deve ter esse predicado. Agora, porque teve vexame lá no jogo do fulano. Tá, mas não foi culpa dele. O Botafogo que protagonizou a vergonha, o Palmeiras que protagonizou a vergonha, o Flamengo, quando foi o Flamengo, no caso não foi ele, é que protagonizou uma vergonha. Não é isso que vai definir essa situação. Adentrando mais nesse universo do Mundial de Clubes, os maiores artilheiros do Flamengo no Intercontinental, antiga Copa do Mundo de Clubes, são Pedro é o maior artilheiro de todos, com 4 gols marcados,
2 contra o Al Hilal e 2 contra o Al Ahly na edição de 2022, que fatidicamente o Flamengo caiu na semifinal. O Gabigol é o vice-artilheiro, né? Ambos os gols diante da equipe do Al Ahly, do Egito, na disputa pelo 3º lugar. E o Nunes tem 2 gols marcados com a camisa do Flamengo contra o Liverpool em 1981, quando o Mengão se sagrou campeão mundial, de fato o Mengão campeão mundial. Aliás, a FIFA fez um post com todos os campeões mundiais e eu não encontrei, tá? Eu não percebi a presença, por exemplo, do Palmeiras na listagem ali dos campeões mundiais. Então fica aí a dica palmeirense: Palmeiras não tem mundial. Isso aí a própria FIFA é quem publicou, beleza? Uniformes definidos para a estreia do Flamengo, torcedor rubro-negro. O Flamengo vai enfrentar a equipe dos Esperance Tunísia com a roupa predominantemente rubro-negra, camisa rubro-negra listrada na horizontal, short preto, meião rubro-negro, Flamengo todo de preto e vermelho. É assim que eu gosto. Eu sei que tem uma tradição do Flamengo jogar com short branco e com a camisa rubro-negra, aquela coisa toda, mas eu gosto quando o Flamengo joga predominantemente de preto e vermelho. Acho que passa um ar imponente. Isso aqui é Flamengo, olha, vermelho com preto, vambora pra cima deles, coisa e tal, aquela coisa toda. Eu particularmente gosto muito dessa paleta de cores do Flamengo e vamos assim enfrentar a equipe dos Esperance Tunísia no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, aqui ao lado, no estado da Pensilvânia. O Flamengo está hospedado aqui em Nova Jersey, estado de Nova Jersey, na cidade de Atlantic City, beleza? A casa do Flamengo nos Estados Unidos foi inaugurada e está disponível para os rubro-negros aproveitarem bastante o espaço, torcedor rubro-negro. O horário de funcionamento é de 1 às 22. Excepcionalmente, no dia das partidas, funcionará até às 23 horas. O Flamengo joga o seu primeiro jogo às 22 horas diante da equipe do Esperance Tunísia. Tá chegando a hora, amanhã vai ter uma entrevista coletiva pré-jogo, acredito, com a participação do Filipe Luís e algum outro jogador do Flamengo. Flamengo amanhã cedinho vai pegar o ônibus e vai partir para Filadélfia. O Filipe Luís vai dar essa entrevista já na Filadélfia. O Flamengo ficará hospedado na Filadélfia já para se concentrar para a partida de amanhã. O Flamengo não vai no dia do jogo. Pedrão, mas é só 10 horas da noite. O Flamengo vai manter a base aqui em Atlantic City, vai amanhã, joga depois do jogo, retorna aqui para o Sheraton Hotel, né? O hotel que se dava a premiação do prêmio de Miss na década de 60. O Miss América era realizado aqui. O hotel inteiro por dentro tem vestido das Miss, foto das Miss, mulheres lindas na parede do hotel que venceram esse título aqui neste hotel onde eu estou presente, beleza? Pessoal, Flamengo e ciência andam juntinhos. Você sabe por quê? O Cláudio Pavanelli, chefe da ciência esportiva do Flamengo, lidera uma reformulação para elevar o padrão europeu para essa Copa do Mundo de Clubes focado em desempenho e prevenção de lesões. O Flamengo está muito focado nessa situação de não ter lesões, ou então muitas lesões, evitar lesões. É uma competição de tiro curto, é no pique Copa do Mundo. Se o Flamengo, porventura, algum jogador se lesionar, certamente não contaremos com esse atleta para o restante, né? A não ser que se dê na primeira rodada e seja uma lesão, na medida do possível, reversível, uma entorse leve, uma lesão muscular leve, enfim, isso tudo. Torço para que não tenha lesões, que o Flamengo possa se safar dessa situação. De volta ao ninho após anos fora do Brasil, ele reforça a estrutura do clube nos bastidores, buscando excelência também fora das 4 linhas. Então, torcer para que o Flamengo não se preocupe com essa questão de lesões, beleza? A defesa de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, entrou com um pedido para que a Justiça rejeite a fiança de 2 milhões
solicitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Olha aí, minha galera. O valor foi proposto na denúncia apresentada contra o jogador e outras 8 pessoas como forma de garantir o cumprimento das obrigações em um eventual processo judicial. Além da fiança, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também pediu o pagamento de 2 milhões como indenização coletiva. Olha isso. Segundo os promotores, a suposta manipulação apontada na investigação violou princípios de ética esportiva, afetou o direito do consumidor e prejudicou a credibilidade do futebol, considerado patrimônio cultural brasileiro. E tem mais! A fiança é tratada como uma medida cautelar, substituindo uma possível prisão preventiva. Agora, caberá ao juiz responsável decidir se aceita ou não a denúncia e os pedidos da defesa do jogador, pessoal. Torço para que a defesa do Bruno Henrique possa atuar bem, que ele saia ileso dessa situação, saia absolvido, porque até que se prove o contrário, o Bruno Henrique é inocente. E eu não vou fazer juízo de valor aqui de forma nenhuma até que a justiça o condene ou que o absolva. A gente já conversou essa situação. Nesse momento, 2 ônibus chegam aqui no hotel, acredito que vocês puderam observar bem atrás de mim. São os ônibus que levarão a comissão técnica do Flamengo para o centro de treinamento Stockton University, que é onde o Flamengo está treinando aqui nos Estados Unidos. Aliás, pude apurar algumas situações, o pessoal já ajeitou a questão do gramado, está melhor a estrutura para receber os atletas do Mengão, beleza? Então daqui a pouco a gente vai partir para lá, às 5, 6 horas da tarde, vai rolar o treinamento do Flamengo lá no Stockton University. Fica mais ou menos 15, 20 minutos da onde o Flamengo está hospedado, beleza? O confronto entre Flamengo e Esperance Tunis pela Copa do Mundo de Clubes, descubra, não será inédito, torcedor. Pois é, as equipes já se enfrentaram no ano de 1993, eu sequer era nascido, durante uma excursão de amistosos que passou pela África. Na ocasião, o rubro-negro venceu os tunisianos por 1-0 com gol de Marcelinho Carioca, torcedor. Pois é, já teve esse jogo na história e o Mengão levou a melhor, mas não foi lá um show do Flamengo, uma goleada do Flamengo, foi apenas 1-0 para o Flamengo, já para deixar bem claro aí que vai ser assim no Mundial também, e aqueles torcedores do Flamengo mais totóis das ideias, por favor, não achem que o Flamengo tem que ganhar de goleada o Esperance Tunis. O importante são os 3 pontos para que o Flamengo avance para a semifinal do torneio. Pelo menos eu penso dessa forma, beleza? Sem salto alto. Flamengo observa lições de mundiais passados na Copa do Mundo de Clubes. A comissão técnica de Felipe Luiz está estudando o que todos os brasileiros erraram, sobretudo Inter em 2010 contra o Mazembe, Atlético Mineiro contra o Raja Casablanca, River Plate diante do Al-Ain, o próprio Flamengo contra o Al Hilal, o Botafogo contra o Pachuca, entre outros sul-americanos que fracassaram retumbantemente na semifinal daquele outro formato do Mundial, que não existe mais, agora o time sul-americano é posto nas quartas de finais e o europeu fica na final, aguardando as equipes. Portanto, o Flamengo não quer errar como já errou em outrora, nem emular o Palmeiras, que já caiu para o Tigres, né, em semifinal, já caiu para outras equipes, né, em outrora, né, o Palmeiras pecou nessa competição e o Flamengo não quer de forma nenhuma passar por isso, ainda mais agora, que quando inicia lá atrás, numa fase de grupos, um time tunisiano, um futebol que o Flamengo não está acostumado a enfrentar, que é o futebol da África, da região norte ali da África. Então José Boto, Felipe Luiz, está todo mundo estudando bem o Esperance Tunis para que isso não venha a acontecer. E lógico, respeitando o adversário, beleza? Torcida do Flamengo escolhe escadaria de Rock Balboa como ponto de concentração. Local ficou conhecido mundialmente após a atuação de Sylvester Stallone
ídolo rubro-negro estará presente no ponto de encontro, beleza? O Zico vai estar na casa Flamengo, deve estar também lá na escada da Filadélfia, na escadaria do Rock Balboa, né? Do filme Rock Balboa, né? Uma espécie de ídolo fictício do estado da Pensilvânia ali, exatamente, em última análise, da Filadélfia, ele correndo aquelas escadas, ele treinando para enfrentar o russo lá do filme, como é que é o nome dele? Isso viralizou numa época que só tinha o cinema, né, cara? Algo realmente bacana. E eu vou estar lá perto dessa escada também. É bacana você conhecer essas situações que você só via da televisão, né? É um sonho realmente. A torcida do Flamengo vai se concentrar lá, que traga boas energias, que o torcedor cante, vibre e consiga ajudar o Flamengo de alguma forma se classificar para a fase de mata-mata. Chelsea chegou a Filadélfia na manhã deste sábado, torcedor. Os argentinos Aaron Ansemino e Enzo Fernandes, o equatoriano Moisés Caicedo e o brasileiro Andrei Santos já estavam nos Estados Unidos desde a data FIFA. Clube inglês estreia contra o Los Angeles FC em Atlanta e depois encara o Flamengo e Esperance aqui, lá na Filadélfia. Fica mais ou menos 40 a uma hora aqui da onde nós estamos, da Filadélfia, e o Flamengo vai jogar lá diante da equipe do Chelsea na segunda rodada. Portanto, o grupo completo já aqui nos Estados Unidos, o grupo D, que é o grupo do Flamengo, beleza? Vamos avançando, o torcedor tá aí. Flamengo acertou a saída de Zé Wellington ao KF Ignatia da Albânia, que joga a UEFA Champions League nesse ano ainda, né? Começa esse ano, termina no que vem a UEFA Champions League. O rubro-negro fez uma parceria com divisão de direitos econômicos, 70% com o KF Ignatia, e mantém os 30% do lateral esquerdo de apenas 21 anos, torcedor. As negociações foram conduzidas pelo diretor de futebol do Flamengo português, José Boto. Zé Wellington bateu a idade de sub-20 e chegou ao profissional. Fez 4 jogos esse ano no Carioca, mas estava fora dos planos da comissão técnica de Filipe Luiz e treinava em horário alternativo junto com outros jogadores que o Flamengo não tem interesse em permanecer, como Pablo, entre outros atletas que o Flamengo tem lá. Tem mais 2 meninos da base também. O Flamengo não conta com serviços prestados e que deve sair em breve do Flamengo. O Flamengo conseguiu se livrar, desinchar um pouco a questão da folha salarial, não tanto porque esse menino não ganhava tanto dinheiro assim, vendeu, manteve 30% dos direitos econômicos e, se porventura ele evoluir, for vendido lá pela equipe albanesa, o Flamengo ganha, além da questão da questão do mecanismo de solidariedade da FIFA por ele ter sido formado no Flamengo, o Flamengo ainda ganha 30% total do negócio realizado, beleza? Vamos avançando aí, torcedor, que tem informação importantíssima, rapaz. Pois é, olha aí, Gerson, informação sobre o Gerson, está 100% focado. Conversei com a pessoa aqui agora, falou: Pedro, olha só, está 100% focado, vai continuar, não chegou nada do Zenit. Pode ser que chegue depois, mas nesse momento ele tá focado. A pessoa não gostou, porque parece que o pai do Gerson vai falar no podcast. Não sei, perguntou até qual vai ser o podcast. A pessoa perguntou qual vai ser o podcast. Eu fui e falei assim: eu não sei. Mas vai falar mesmo? Eu falei: vai. Então, só para informar vocês aí sobre isso, beleza? Outra coisa, Flamengo pretende selar a renovação contratual com Varela nos Estados Unidos. Uriel Pérez, agente do atleta que estava doente, se recuperou e já está no país para fechar o acordo. Já está tudo encaminhado para que o uruguaio fique no mais querido até o ano de 2027. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, inscreveu, se não se deixa o like, toca aí, meu parceiro, tamo junto, saudações de bandeira.